Bom dia! Vou mostrar uma coisa pra vocês. Uau! Que incrível isso! Estamos em mais um devocional. Bom dia! Novamente, se você não acordou, está na hora de acordar. Pega a sua Bíblia. Estou aqui com a minha Bíblia. E se preparar para aquilo que o Senhor tem para fazer nesse tempo, nessa semana, nesse dia. E eu comecei um pouquinho diferente, né? Na verdade, eu acordei com sons e relâmpagos e chuva. Na verdade, fui acordado com isso. E o que a gente vai estar falando hoje é um pouquinho específico em relação a isso. Esse mês a gente não vai ter uma série específica. Vamos ter algumas devocionais um pouco mais livres e eu creio que vai ser muito bom. Cada coisa que o Senhor vai estar tratando no nosso coração, acredito que vai ser bem específico. Então eu peço que você esteja pronto para aquilo que a gente está fazendo, aquilo que a gente vai fazer. E aprendemos juntos da palavra do Senhor. Amém? Como ministros do Evangelho, como ministros de adoração, nós temos que ter bem fundamentado isso aqui no nosso coração e estar bem dispostos para aquilo que o Senhor tem a realizar através de nós e precisamos usar as nossas ferramentas. Amém? E a palavra de Deus deve estar enraizada no nosso coração. Devemos estar vivendo ela cada dia para que possamos experimentar de fato aquilo que o Senhor deseja nos mostrar, né? Não só para nós, mas para os adolos e para a sua igreja. Então, antes da gente começar mesmo, eu queria realmente compartilhar com vocês um pouco sobre 3 coisas, na verdade. Realmente, eu estava pensando aqui sobre a importância de nós centralizarmos Cristo em tudo que nós fazemos. Boa parte das coisas são coisas que a gente já tem falo, né? Então, centralizar Cristo sobre um termo que eu gosto muito, que é ser cristocêntrico. E também um pouco sobre a vinda de Cristo. Então, vai ser um pouquinho mais doutrinário. Eu confesso que eu estou sem instrumento nenhum aqui em casa, então vai ser bem divertido. Eu estou com um synth aqui online. Enfim, mas vamos lá. Antes da gente começar, eu queria que você fechasse seus olhos mesmo e a gente tirasse um pouco de tempo em oração em línguas e entregarmos esse momento ao Senhor. Amém? Oh, aleluia. Obrigado, Pai, por mais uma oportunidade, Senhor, de podermos nos reunirmos, Pai. Eu oro, Senhor, para que a sua visão, a visão de um coração quebrantado, a visão daqueles corações que você busca, seja aquilo que a gente persiga todo o tempo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro, Pai, para que você possa nos conduzir, nos guiar, nos ensinar nesse tempo, Pai. Ajuda-nos a olhar para Ti. Espírito Santo, eu te peço, ajuda-nos a aprender da Sua palavra e crescermos nela todos os dias, Espírito Santo. Em nome de Jesus, Pai, revela-nos aquilo que precisamos saber, mostra-nos aquilo que precisamos mudar e faz-nos enxergar aquilo que precisamos enxergar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ora mas tererere cantra masurura mas tererere masurura manashirere. Ora candra masurere cantra masura namash tererere. Você que está no seu lugar aí, eu creio que você está em casa, mas vamos tirar esse tempo realmente para orar ao Senhor e se dedicar nesse momento de oração, amém?
Ora kandramash tererere mananas tererere kantramas ororobash tererere. Ora kandramas orerere mas ore kantramash orerere manasara. Ora kandramash tororobas orerere. Ora mash tererere kantramas ororamash tererere kantramas. Ora kandramash tore ala brahmanas tere abromonos tere kantramas orerere. Ora kandramas orerere bash tererere kantramas ororobash tererere kandramas. Nós abrimos, Senhor, os nossos ouvidos, abrimos os nossos olhos para enxergar, Senhor, para enxergar a sua visão, para enxergar aquilo que você tem para nós. Abre os nossos olhos, Senhor, para enxergar o além daquilo que os nossos olhos veem, momentaneamente no agora, Pai. Ramanas tererere kandramas tororomast. Mananas sororamash tererere. Ora mananas tererere. Ora mastorerere kandramas. Pessoal, existem coisas muito importantes na nossa vida. Nós devemos viver por aquilo que importa, por aquilo que tem propósito de fato. E o nosso propósito maior deve ser centralizar Cristo naquilo que nós fazemos. Quando nós estudamos as Escrituras, nós vemos que a igreja, desde o seu princípio, ela cresceu fundamentada em quem Cristo é. Na verdade, quando Cristo falou assim, eu edificarei a minha igreja. Então, Cristo era o responsável por tudo, em todos, edificando a sua própria igreja. A igreja cresceu nesse contexto onde a mensagem do Evangelho é Cristo. A mensagem das Escrituras é Cristo, que morreu e ressuscitou. E nisso estava todo o poder. Se você for ler em Atos, no início da igreja mesmo, a igreja em todas as coisas se norteava por uma centralidade da pessoa de Cristo, completamente. E tudo que acontecia na gestão da igreja, seja de maneira natural, seja de modo nos aspectos naturais, né, na gestão que eles faziam, com a excelência que eles faziam, ou no espiritual mesmo, naquilo que eles buscavam como propósito, Cristo coordenava todas as coisas, né? Por isso que a gente sempre lê e consegue ver o Espírito Santo. É uma das pessoas, as passagens que mais citam coisas que aconteciam com a igreja daquela época, em Atos, no início, boa parte está lá, e o Espírito Santo, e o Espírito Santo, e o Espírito Santo, e o Espírito Santo. Então, é o Espírito Santo que centralizava Jesus, né? O Espírito Santo tem um papel. O papel do Espírito é exaltar a Jesus. Então, em tudo o que acontecia, a pessoa do Senhor encontrava centro em tudo o que acontecia. O verdadeiro anseio do apóstolo Paulo era ver o Senhor, né? Agradar Ele em tudo, nas pequenas, nas grandes coisas, e agradando o Senhor, poder ouvir, na verdade não ouvir, mas perceber o agrado, esse agrado, o deleite do Senhor sobre nós, né? E a igreja ela tem essa paixão pelo Senhor. Lá em Efésios fala de um modo muito interessante sobre o relacionamento de um noivo e de uma noiva, do marido e de uma esposa. E é muito interessante porque sempre fala assim, porque o marido é a cabeça da esposa, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio salvador do corpo. Portanto, assim como a igreja está sujeita a Cristo, ela fala dos deveres das mulheres e ser sujeita aos seus maridos. Mas é interessante falar como a igreja está sujeita a Cristo. Fala, marido, amai as vossas esposas, como também Cristo amou a igreja
e assim mesmo se entregou por ela para santificar, purificando com a lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula. Então, fala de dois aspectos, tanto da resposta de Cristo, na verdade, da, da, da correspondência do alvo de Cristo, que era a igreja, e da correspondência da igreja para com Cristo, que é se sujeitar a esse amor extraordinário com o qual ele nos amou. E é nesse contexto onde surge a paixão pelo Senhor, é nesse contexto onde surge a sujeição a quem Ele é. E às vezes eu fico me perguntando se em tudo que estamos fazendo, estamos buscando ser sujeitos a Ele, sujeitos à vontade dEle, sujeitos a dizer assim, eu não quero fazer nada que não o agrade. E que arranque dele, em um certo sentido, um bom sorriso do rosto do Senhor. Né? Mas não porque movido por medo ou movido por algum tipo de peso, no sentido de peso que nos traz repulsa à pessoa do Senhor, mas na verdade é o contrário, mas movido pela consciência do tamanho do amor de Deus por nós, né? Tomados. Por isso que Paulo fala, irmãos, eu oro para que vocês tenham os olhos do seu coração iluminados, para que vocês entendam o amor de Deus infindável. Porque ele entendia de uma tal forma o amor de Cristo e quem Cristo era, que para Paulo era impossível viver longe, era impossível viver sem agradar, era impossível viver sem esse desejo de estar com Cristo, de viver Cristo, de ser para Cristo. Então, eu queria primeiro lembrar você que seja uma pessoa cristocêntrica. Mantenha Cristo como igreja do Senhor. Muitas coisas têm feito a gente perder o foco, o alvo certo, que é Cristo e a exaltação da sua pessoa. Né? E muitas coisas no mundo apontam para várias direções, mas nós só temos um caminho, nós só temos uma vida, nós só temos uma verdade, nós só temos um amado, um amor que é o Senhor. E essa paixão é interessante porque a paixão com a qual nós correspondemos a Cristo não é só uma paixão emotiva. Né? Às vezes a gente se envolve muito emotivamente na adoração. E é claro que toca as nossas emoções, mas às vezes a gente se envolve tão emotivamente, acha que as experiências com Deus é tão emotiva, que apenas as emoções nos engoldam, e às vezes a gente acha que está tendo experiência com Deus, mas na verdade é nossas emoções ali. E emoções é muito perigoso porque emoções enganam. Mas o que o Senhor nos instrui a basear o nosso amor por Ele é exatamente nessa sujeição. Então você quer saber exatamente se você tem amado Cristo como e vivido a vida de amar e ser apaixonado por Cristo, tem essa régua. Né? Será que eu estou sujeitando a minha vida em todos os aspectos a Ele? Será que eu estou agradando a Ele em tudo? Será que naquilo que eu estou fazendo diariamente eu tenho agradado? Né? Então essa é a régua. Não é as nossas emoções que vão dizer se nós amamos o Senhor ou não. O que diz é as nossas atitudes para com Ele. Assim como ele diz lá no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 21, ele diz, aquele que me ama. Né? Você ama a Deus? Uma vez ele me perguntou isso, eu estava ministrando, eu estava orando, e eu só conseguia, né, claro que movido por uma paixão, que, conhecendo o Senhor, eu falava, Senhor, eu te amo tanto, Senhor, eu te amo, Senhor, eu te amo. E foi, né? Eu terminei ali e fui para a minha igreja. Antes eu não tava na Verbo, né? Aqui. E aí eu cheguei e a pessoa que estava conduzindo o culto, depois do louvor, né? Eu ministrei o louvor, e aí a pessoa pegou um texto e leu exatamente isso. Esse é aquele que me ama. Aí o Senhor falou muito forte no meu coração, dizendo, você lembra que você disse que você me amava?
Então, se você me ama, aí diz lá, aquele que me ama, ele tem a minha palavra e aguarda. Aí eu fiquei, uau. Ele não só tem, mas ele guarda. É diferente, você pode ter e não guardar. Você não pode guardar sem ter, né? Na verdade. Você não pode, você não tem como ter, você pode ter igual não guardar. Então, muitas das vezes nós temos a palavra, mas nós não a guardamos como deveríamos. Então, ser cristocêntrico é isso. E, e aí fala de uma coisa muito linda. Fala assim, e aquele que me ama será amado pelo meu Pai. Eu virei e me manifestarei a ele, me mostrarei. Essa palavra manifestar, eu não sei, não lembro bem, mas parece que no grego é exousia, que significa se revelar mesmo. É como se, vamos fazer uma situação hipotética, imagina que existisse uma pessoa que você ama muito, você nunca viu essa pessoa assim, face a face, né? Então, de repente, você está ali pensando naquela pessoa e aquela pessoa aparece e se mostra, né? Tipo, não se mostra, se amostra, mas se mostra, aparece diante de você. Então, esse versículo diz realmente isso. Ele se mostraria para nós, no sentido de um relacionamento. Ele estaria e faria nós percebermos ele ali. Então, isso mostra muito se nós amamos o Senhor, se nos sujeitamos a Ele, se nos sujeitamos à palavra e guardamos a palavra dele. Outra coisa muito importante também, tem um texto que eu amo muito, que ele fala assim, lá em Apocalipse, para a igreja de Esmirna, eles estavam sendo muito perseguidos. Aconselho você a estudar um pouco sobre a história da igreja de Esmirna. Foi uma das igrejas elogiada pelo Senhor e não recebeu nenhum tipo de correção. Então eles eram uma igreja perseverante. Eles estavam enfrentando muitas perseguições. O bispo da igreja de Esmirna, logo pouco tempo depois, foi morto, que foi Policarpo. E eu gosto muito de uma frase de Policarpo, vou falar daqui a pouco, mas a igreja de Esmirna estava sofrendo perseguições severas. E o Senhor falou assim, perseverem até o fim. Eu tenho visto o sofrimento de vocês por mim. E vocês receberão a coroa da vida que eu darei àqueles que perseverarem. Né? E tem outro texto que fala assim, falando sobre tentação, cara, tentação. E lá em Tiago, no capítulo 1, Tiago fala assim, que nenhum homem que é tentado segundo Deus, porque Deus ninguém tenta, mas nós somos tentados pelas nossas cobiças. Mas aí lá ele vai falar, mas bem-aventurado, feliz, mais do que alegre, é a pessoa que resiste à tentação. Aí ele fala assim, porque aquele que resistir receberá do Senhor a coroa da vida, que ele dará para aqueles que o amam. Então existe uma recompensa para aqueles que amam o Senhor. E ao mesmo tempo me mostra que o amor pelo Senhor genuíno nos faz até resistir tentações, cara. Então, se nós amamos o Senhor de fato, nós resistimos à tentação, nós fugimos do pecado, nós vivemos uma vida de temor. Né? E voltando para Esmirna, como é que eles estavam provando o amor deles pelo Senhor? Cara, eles estavam sendo perseguidos, estavam sendo tentados, não na carne, mas tentados ali fisicamente, cara. Eles podiam perder a vida, cara. Era muito louco. Perder a vida de verdade, não é brincadeirinha, não. E eles estavam perseverando até o fim. E o Senhor disse, vocês me amam de verdade, então, cara, vamos lá. Continua, né? E voltando para Policarpo, eu amo ele porque ele é um bom exemplo disso que aconteceu com a igreja de Esmirna, porque ele estava diante de um procônsul, que era tipo um governador daquela época, e o procônsul falou assim, negue o seu Deus e morra, eu tenho feras para lançar sobre você, eu tenho fogo para te queimar. Ele falou assim, mande as feras, cara, pode mandar, eu estou pronto, eu tenho fogo para te queimar. Cara, esse fogo demora só um pouquinho, é pior...
Pior é o fogo que tem te esperado, né? Tipo, ele jogou contra ele assim, você que é iníquo, você vai ver o fogo que tem esperado. Ele falou literalmente do inferno. Então, e aí ele falou assim, como eu posso negar? Né? Ele falou assim, há 86 anos, 85 anos eu tenho servido ao meu Senhor. E ele só me tem feito bem. Como poderia eu negar o meu Senhor e Cristo, que me salvou? Então, quando a gente entende, cara, a salvação, isso é ser cristocêntrico, é levar Cristo novamente para o centro. Cara, quantas vezes a gente não chora mais pela alegria da salvação? Quantas vezes a gente não entende mais o que significa ser salvo pelo Senhor, não entende mais a razão pela qual existe arrependimento? O mundo hoje nem sabe mais o porquê, porque afinal o pecado se tornou algo obsoleto. Então, mas isso nega completamente a, a necessidade de um Salvador. Porque se o pecado não é pecado, então não há necessidade de Salvador. Se Cristo veio nos salvar dos nossos pecados e o pecado tanto faz, então não precisa de um Salvador. Aí onde está? Mas quando nós trazemos Cristo de novo para o centro, nós voltamos a entender a alegria da salvação e a alegria daquilo que Cristo fez por nós. E quanto ele tem sido bom, cara, ele lhe cerca por todos os lados. Cara, tem acontecido umas coisas muito loucas na minha vida, que tudo tem se alinhado. E às vezes eu fico olhando e diz, cara, é Salmos 23, sua bondade me cercará, e eu habitarei em tua casa todos os dias da minha vida, porque a sua misericórdia me cerca. E quando você não entende isso, você acha que amar o Senhor é tipo uma obrigatoriedade, mas eu estou completamente endividado. E eu amo isso, eu amo estar endividado, ao mesmo tempo não ser cobrado por isso, porque o Senhor não nos cobra. Mas existe uma dívida de gratidão, de amor para com o Senhor. E quando a gente vai até isso, ele falou, eu tenho servido a ele há tanto tempo, ele só tem me feito bem. Como poderia eu negá-lo? Então, muitas vezes a gente nega o Senhor quando a gente poderia resistir a uma tentação e a gente não foge dali. Às vezes a gente não expressa nosso amor ao Senhor quando simplesmente nós poderíamos fazer um ato de gentileza para alguém e não fazemos. Ou quando nós poderíamos nos atentar mais aos planos dele do que aos nossos. Então isso significa muito sujeição. Isso é sujeição. Isso é se sujeitar a Cristo. E isso expressa realmente o que Ele espera de nós, como igreja, como pessoa, se entregar a Ele. Então, eu sei que esse devocional está num tom muito mais de conversa, mas eu queria lembrá-los, né? Em Efésios fala, em Efésios 5 fala, espertas você que está dormindo, né? Se levante e deixe Cristo lhe dar a luz. Né? Vejam como vocês estão andando. Não andem como tolos, mas andem como sábios, remindo o tempo, aproveitando o tempo que você tem, porque os dias são maus. E fala, e assim vocês não sejam tidos como insensatos. Gente, a sensatez hoje se perdeu, o bom senso se perdeu hoje. Então, para que vocês não sejam vistos como sem senso algum, mas entendam qual é a vontade de Deus. E aí vocês não se embriaguem com vinho, mas se encham do Espírito. Então, existe uma urgência naquilo que o Senhor nos chama e nós precisamos colocar Cristo novamente no lugar que é devido dele. Se nós amamos Cristo, nós vamos nos sujeitar, nós vamos resistir, nós vamos fugir do mal, né? Nós vamos fugir até da aparência. Cara, a Bíblia fala para fugir da aparência do mal, é a aparência. Como é que a gente reconhece a aparência do mal? É literalmente, cara, eu tô vendo que vai estar acontecendo alguma coisa errada. Peraí, eu vou sair daqui. Sabe? Quantas vezes a gente não foge da aparência do mal? Às vezes a gente se expõe à borda da piscina, né? E fica brincando na borda da piscina. E aí papai diz assim, menino, não brinca aí que tu vai cair. E aí depois a gente cai na piscina. Mas ele tinha dito. E isso expressa amor ao Senhor.
é sobre a vinda. Também existia na igreja primitivas, por assim dizer, um clamor no coração deles. Que hoje a gente ouve como Maranata, mas essa era uma declaração. Maran anda, que seria uma expressão venha rapidamente, Senhor. Venha rapidamente, Senhor. Esse era o desejo deles. Mas eles não queriam. A gente fala às vezes Maranata, porque então o mundo tá mal, o mundo tá não sei como. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Mas eles não falavam Maranata, não é por causa das coisas ruins que aconteciam com eles, não. Eles falavam Maranata porque existia um anseio tão grande pela pessoa do Senhor, por eles, que eles queriam, cara, a gente quer estar perto do Senhor, por favor, Senhor, venha. Né? Para que aconteça aquilo que você disse, para que aonde você esteja, nós estejamos também. Né? Então, a gente tem que voltar com esse anseio pela presença, cara. Esse anseio pelo Senhor. Eu sinto falta disso às vezes. Sinto falta naquilo que nós fazemos. Não de maneira pejorativa, vamos lá. A gente todos os dias a gente está melhorando no que diz respeito a buscar o Senhor. Nós sempre temos mais para buscar, sempre podemos dar mais para ir. Mas às vezes no contexto assim mundial, no contexto, não sei, da igreja, além da igreja local, mas a igreja de Cristo no mundo, a gente vê o quanto às vezes Cristo é colocado de lado e não existe esse anseio mais do Maranata. Né? Maranata, ora vem, Senhor. Venha, Senhor, sem demora. E em Apocalipse fala que o Espírito e a noiva dizem, vem. Tanto o Espírito Santo quanto a noiva de Cristo, que é a igreja, existe um anseio pela pessoa de Cristo. É como uma pessoa que você gosta e, meu Deus, claro que vocês não estão vivendo isso e não é para vocês viverem isso agora, vocês são adolescentes, mas é como se existisse um anseio, uma necessidade de querer estar perto daquela pessoa que ama, que você ama. Você quer estar perto o tempo todo, você quer conversar, você quer construir as coisas juntos. E com Cristo é semelhante, e Ele nos chama para essa mesma coisa. Né? Por ansiar por Ele. Então, eu não sei o que tem estado no seu coração, eu não sei se o Senhor falou com você agora nesse quesito. A minha oração sempre foi essa, Senhor, eu te amo. Se você ama o Senhor, volta-se para as Escrituras. Se volte para aqui, filho. Se volte para cá ou aqui. Se você ama o Senhor, abandone seus sonhos. Abandone sua vontade. Abandone seu querer. Abandone seu eu. Abandone-se. O caminho dele é melhor. Os planos dele são maiores. Você não sabe aquilo que ele tem preparado para você. E eu vou lhe dar um negócio. Você pode amar o Senhor o quanto for. O amor dele por você ainda será maior. Muito maior. E a retribuição que ele tem, que ele nos dá, é muito maior que a nossa. Se a cruz, a vinda, já é suficiente, seria suficiente. Eu orava uma vez e eu falava assim para o Senhor: Senhor, se você só tivesse morrido na cruz por mim, ter me salvado, ainda que eu nunca mais ouvisse a sua voz, que eu, meu Deus, que eu vivesse uma vida até sofrida, sei lá, que não é, né? Nossa vida não é assim. Eu ainda seria grato e ainda seria muito mais do que eu poderia ter. Mas, cara, Deus é mais que suficiente. Né? Como Paulo disse, Ele nem poupou o Filho. Ele nos dará muito mais coisas ainda. Então não importa o quanto você amar o Senhor, Ele sempre vai
conseguir de novo superar você. Ele sempre vai conseguir nos surpreender, essa é a verdade. Ele sempre nos surpreende. Ele sempre tem me surpreendido. Espero que você possa amá-lo também e ele possa lhe surpreender também. Eu acho que está um pouquinho extenso, né, devocional, porque eu me empolguei um pouco. Eu sempre me empolgo, na verdade. Eu prefiro ser empolgado, falar sobre o Senhor, do que não. Sempre que eu falo do Senhor, eu me empolgo, né? É como você falar de uma pessoa que você... Sabe quando você tá... Isso não é pra vocês não, viu? Mas quando você tá gostando de alguém, de uma pessoa que você ama mesmo, você para a qualquer momento e começa a falar daquela pessoa, que essa pessoa é assim, e assim, e assim. Cara, e com Jesus é assim, mano. Com Jesus tem que ser assim, né? A gente tem vergonha de falar do Senhor. Será que a gente ama Ele mesmo? Cara, ele não se envergonha de nós. Porque eu me envergonharia dele e do Evangelho. Então, reveja seu conceito, parça. Porque eu me envergonharia de abandonar tudo por Cristo. Me envergonho. Né? Então, tá na hora da gente deixar Cristo ser o centro do nosso viver e voltar com aquele anseio, sabe? Eu sempre amei estudar escatologia, mas eu sempre amei porque é uma coisa que eu tenho facilidade de entender ou algo do tipo. É porque depois de tudo, né, é tipo o evento mais importante de todo o universo agora é o nosso encontro com Ele. Mas que olha que legal, nós podemos nos encontrar com Ele todos os dias. Então, enfim, anseie por Ele, busque, se entregue. É um conselho que eu dou para vocês que são mais novos, né, 14, 15 anos. Busque ao Senhor. Né? Não fica olhando de um lado com namorico, com... Ai, é porque, meu Deus, não sei o que. Meu Deus, cara, sai dessa. Se dedica a Cristo. Eu lhe dou esse conselho, cara. Busca conhecer as Escrituras. Tudo vai ser acrescentado. Tudo, tudo. E eu posso dizer para vocês, de verdade, tudo é acrescentado. Até as coisas que você acha que não poderiam ser acrescentadas são acrescentadas. Dedique-se a Ele. Entregue-se a Ele. Amém. Então, que nesse momento você possa se entregar a Ele. Senhor, Tenho
és tudo, 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 tudo. Tu és tudo que nós queremos, Senhor. Tu és tudo que nós precisamos, Pai. Tu és tudo que nós precisamos, Senhor. Nós queremos entregar as nossas vidas a Ti. Queremos entregar, Senhor, porque queremos Te agradar em tudo. Nos faz protetores da Sua palavra. Nos faz protetores da Sua graça. Nos faz protetores dos Seus princípios, Senhor. Nos faz aqueles que andam para agradar aquele que primeiro nos amou. Queremos Te agradar, Senhor. Oh, Tu és tudo que eu quero, tudo que eu quero, tudo que eu preciso. Você possa viver para agradá-lo em tudo. Amém. Tenha uma semana abençoada. Tenha um dia abençoado. Faça de Cristo o centro da sua vida. Temos muito para viver pela frente, gente. Se preparem. O Senhor tem muito para fazer. A gente tem que estar pronto. Prontinho. Com fome. Eu tenho fome. E sede.